Bora ver Tsukuraya! Windbreaker! O Tokyo Revengers. Só que bom. Será? Pessoas, eu quero pedir que... Eu quero que vocês sejam mais gentis com o nosso mano Tsuki, tá? Vocês estão sendo muito cruéis, vocês têm que entender que ele faz humor. Tem um monte de otaku chato aí que fica falando. Ah, o Tsuki não explica. Mas ele tá inventando coisas. Gente, o canal dele é humorístico. É pra fazer graça. É hahaha, gente. Não é 100% resumo. São resumos engraçados. Você quer ver teoria Você quer ver teoria séria? Assiste um HQ. É, Ele que não tá lá... é o canal certo pra você estar cobrando Exatamente. seriedade do Menino Tsuki. O Menino Tsuki, ele faz graça. É pra gente ficar feliz, dar boas risadas. Não levem pro coração. Vai o cafezinho, pega o cafezinho, bora assistir juntos aqui. Windbreaker, Também. aos olhos do nosso amigo Tsukuraya, que tem uma visão um tanto duvidosa, né? Então bora ver. Windbreaker é o novo Tokyo Revengers, só que bem animado. Na época que saiu esse anime, ele fez sempre. bastante barulho justamente por ser bem parecido com... Eu tenho uma teoria que todos esses estúdios aí estão usando IA. Não é possível que todos eles comecem a fazer animação boa do nada. Nossa, é verdade, né? Pô, não é Antes normal. era tudo, os animadores reclamando que não recebia, aí ficar tudo uma merda. Agora todo mundo fazendo animação bonita. É, todo mundo tá com as animação é máfia, pica. família, é máfia. É máfia! Parem! É máfia! Tokyo Revengers, ou seja, homens de cabelo colorido saindo no soco. E não, Dragon Ball não tem nada a ver com esse anime. Por mais eles também serem homens de cabelo colorido que saem no soco. Especial polenta e droga. Eu nem gosto de polêmica. E como vocês estão acostumados, eu fiz de... Olha as coisas que o cara coloca no vídeo, o povo ainda reclama, velho. É O povo engraçado. ainda fala que ele não leva os bagulho a sério. Claro, gente, olha isso. Mano, olha, Vocês estão esperando seriedade do Menino Tsuki? tem que ver Isabela Boscov aí. Vocês estão esperando que ele novo que seja eu justo? sempre faço aqui nesse canal. Não vai Esperei ser. um ano pro hype do anime passar pra fazer um vídeo. Por quê? Porque eu sou o maior anti-hype do mundo. Enfim, nesse anime a gente acompanha a mudança pra outra cidade de um moleque chamado Haruka Sakura, que vive o triste drama de sofrer preconceito por ter cabelo colorido. E ele também tem homofobia nos Aí é Heterocromia, né? Aí a Ó, homofobia é vamos foda, fazer assim, velho. ó. Todos esses animes, dá pra fazer um paralelo. Cada personagem dá pra fazer um paralelo com outro personagem. Vamos brincar aqui, ó. É uma brincadeira. A gente vai olhar pro personagem e vai falar um personagem que ele lembra. Esse daqui é o Todoroki. Todoroki, 100%. 100% Todoroki, né? Vamos pro próximo. Vocês comentem aí, deixam nos comentários a lista de vocês. Vamos lá. Por conta disso, ele foi pra essa cidade pra entrar num colégio chamado Furin, ou Bufurin, onde ele só tem valentões e bullies. E aí eu me pergunto, que é aquilo, se o colégio cara? só tem bullyingdador, com quem eles fazem bullying? Enfim, basicamente, o Sakura só foi pra esse colégio porque já que ele sofre preconceito coitadinho do por ter cachorrinho, cabelo cara. indeciso, ele tenta provar o seu valor brigando. E por isso, ele quer se tornar o número 1 da Furin, pra assim ser reconhecido como brigador entre os brigadores. Mas é assim que ele já chega na cidade, ele é o já vê brigadeiro. uns malucos enchendo o saco de uma mulher. E aí, moça formosa, dona desses maravilhosos olhos castanhos, Tá, isso. temos mais um personagem. Quem vai ser ele aqui? Ele me lembra o cara de Banana Fish. Banana Fish? O loirinho do Banana Fish. Eu não sei porque ele me lembra... Nada a ver. Eu vou falar um aqui. É o primeiro que veio na minha cabeça aqui. Ele me lembra Devil May Cry Baby, o anjo. Nada a ver, né? Nada a ver, Pezão, nada a ver. Quase uma refinada madeira de marfim. Tu tá me chamando de tábua? Essa mina aqui... Ela parece a mina de Jujutsu Kaisen. Tem até o sinalzinho aqui, ó. Oxe, moço, pera aí, não foi isso que eu disse, não. E aí o Sakura chega pra ajudar. E com Sakura? ajudar, eu quero dizer que é o ele nome desce dele é o Sakura cacete mesmo. em todo Entendi. mundo. E aí a gente logo vê a abertura Eu do já ia falar, o nome dele não é Todoroki? Eu tô me confundindo, melhor parar de fazer isso, cara. anime. Que, pô, eu tenho que falar, essa abertura é muito boa, moleque. Mano, um bagulho que a galera tá sabendo fazer hoje em dia é abertura, hein? Abertura. Tá cada vez Puta, mais foda. Tem umas músicas de abertura que tá muito boa, velho. Sim, Cada musiquinha de abertura boa que tá saindo, viu? sim.
Sim. Tá voltando. sim. Eu acho que a gente tá chegando. Será que a gente vai ter uma nova era de ouro dos animes, das aberturas desses rolês? Porque, mano. Só abertura mesmo. Porque De abertura dos tá animes. foda. Como forma de Não sei. agradecimento, a mulher oferece pro Sakura um lanche de graça na cafeteria dela. E Ovo. aí a gente percebe brócolis. que, na real, esse moleque é só traumatizado mesmo e não sabe receber um elogio. Tanto que quando a mina fala do cabelo dele, ele chama ela pra cair na porrada. Vem pra porrada! Mas quando ela fala que tá elogiando ele, o moleque simplesmente desconfigura. E ela percebendo isso, ela vê o quão antissocial e depressivo esse moleque é. E ela já avisa ele que ele não vai conseguir chegar no topo do colégio daquele jeito, porque ele tava totalmente sozinho. E aí ele sai de lá putinho e acaba sendo cercado pelo cara que ele tinha dado porrada antes. Esse aí é o Mike grande, né? Agora ele apanha. Não, não é o Mike, porque o Mike ele ia dar uma voadora que a pessoa ia voar 7,5 metros de Ah, altura. não é o Mike, não. Perdão, Agora não é ele não. já trago um monte de gente. E é aqui Cara, pra mim é muito desleal o taco de beisebol de metal. Eu tenho que falar aqui pra vocês, olha isso aqui. O de madeira tá liberado. Tá o de liberado. metal Pô, não. é mais de boa, assim, se pensar, beleza, um taco de madeira, ok. Mas um taco de metal, velho, assim, é um outro nível. É praticamente uma barra de ferro, tá ligado? Não é justo. Não é justo, cara, não é justo. E um taco de golfe. Ninguém liga pra golfe, né? Golfe é coisa de rico. É verdade. Tênis, golfe. Ninguém Qual é liga o que pra seu golfe. primo faz lá? O seu primo almofadinha lá faz? O Carlton É Banks? vôlei de praia. Cara, eu olho pro primo dela, com todo respeito ao primo dela aí, ele parece o Carlton Banks, tá ligado? Não, o primo dela, eu vou explanar aqui. Fala assim, ó, se você completar 18 anos, que carro você quer? Ele, BMW. Vou dar play, tá? um monte de gente. E é aqui que fica meio óbvio o que eu falei no início do vídeo. Porque enquanto Tokyo Revengers a gente tinha isso aqui, nesse anime a gente tem isso. Vai vir pra cima, seu porra! Se eu no seu lutar, se eu for o mais forte! Cara, Tá pouco, moleque. foda, E hein? detalhe, Animação. eu não tô falando só da clara diferença na animação, mas sim que ele sabe Coreografia. brigar, diferente do nosso mano Takemichi. É. Mas pra dificultar um pouquinho mais as coisas pra ele, no meio dessa briga aparece de novo a mulher da cafeteria. E agora, além de ele Não ter que para. bater em 25 marmanjos, é que Aí ele é não dá foda, conta. mano, Então, olha quando isso. parecia que ia dar merda, chega outros alunos do Furin resolvendo a cagada. Que é Mas deixa isso, o cara? Sakura Aquela sem briga de entender espada ali, nada. mano. É que depois deles vencerem os caras, todos os moradores começaram a, tipo, ovacionar eles. E assim a mulher explica que, na verdade, os alunos da Furin são considerados heróis pra todo mundo. Pois eles protegem a cidade de ladrões, invasores e gangues que tentam perturbar a paz dos moradores. E aí o Sakura, ouvindo isso, ele fala: ai, mas eu não quero ser herói. E assim chegamos no primeiro dia de aula, onde no caminho pra escola, ele já encontra outro moleque com Takemichi. Takemichi. Tá no chão, apanhou, tá sangrando. Não é? Takemichi. do 100%, colégio 100%. tomando um cacete. E esse daqui, rapaziada, é o Takemichi desse anime. Aí, Pois ó. a única coisa que esse Igual. moleque sabe Caraca, fazer igual, é ficar velho. agarrando os Igual, outros igual, enquanto toma igual. porrada. O nome desse moleque Que é foi? Nirei. E só nessa primeira Isso achei interação dos engraçado. dois, já dá pra perceber que eles vão ser tipo o Chifuyu e o Takemichi mesmo. Só que agora com os papéis invertidos. E melhor ainda, porque o dublador desse moleque é o mesmo do Chifuyu. Mas bom, o Sakura chega e dá um pau em todo mundo. E o moleque fica maravilhado vendo que ele é bom de briga e decide seguir ele. E quando os dois chegam na escola, eles percebem que, olha só, os dois são da mesma sala. Uou, que surpresa! Mas quando eles mal entram na sala, isso acontece. Ô, viado, eu posso estar falando merda, mas eu acho que uma mesa acabou de passar voando aqui, bro. E quem tacou essa mesa foi esse moleque, o Sugishita. E ele fez isso. É aquele lá de outro cabelo lá grande. Que se mamou com faquinha. Em O que se mamou com a faquinha. Tokyo Revengers lá, ó, morreu lá e o ator veio pra esse... O Bag? O ator veio pra esse anime aqui, ó. Mano, eles estão tudo reutilizando o ator. Isso aqui é tipo Netflix, fechou contrato com uma galera. Fechou o contrato com os atores, aí E aí tem que estão usar. fazendo tem que vários, usar, né? vários animes. Tá Isso, pagando, porque tem que como usar. Bage. bom protagonista que o Sakura é, a primeira coisa que ele fez quando entrou na sala foi falar o objetivo dele. Ou Meu objetivo é a conquista! Da Tebayo.
Caralho, cada um foi em um meme, só que eu fui muito lá pra trás. Foi muito lá pra trás. Uma dádiva dos ninjas. Tá bom. Só que tem um problema aí, porque o Sugishita é tipo o maior mama-bola do cara que tá no topo. Por isso, a porradaria estanca. Mas antes que pudesse ficar bom de verdade, eles são interrompidos por alguém falando no alto-falante. E esse alguém é justamente o número 1. E o nome dele é o Memia. E basicamente... Esse daí veio de... É o ator lá de Jojo. O de cabelo... Ah, Polnareff. Polnareff. É Polnareff? Polnareff, é? O que ele fala é: curtam a juventude. E o que eu Nossa, aí todo mundo começou a chorar, se prostrou com os joelhos de terras e se converteu ao cristianismo na hora. entendi com o que ele disse é algo mais ou menos assim. Lembre-se, rapaziada. Encape o amiguinho e as drogas nunca serão a resposta. Elas serão a pergunta e a resposta é sim, quero. Mas depois disso, eles são chamados pelos alunos do 3º ano pra fazer uma patrulha pela cidade, onde o Sakura acaba ficando justamente no grupo do cara que tinha aparecido. Aí, esse aí é o... É o coisa de Naruto, o É tubarão. verdade, é o tubarão, só que aqui ele não tá pintado de azul. o Exatamente. ator. Caralho, Pra pode crer. ajudar ele na briga de antes. E é aqui que a gente descobre que além de ter um Memia no topo, Kizami lá, tem né? 4 Não é? pessoas logo abaixo dele chamados de Reis Celestiais. E que esse cara é um deles. Mas assim, depois de andar mais, pintar muro e ajudar idosos a subir escadas, eles estavam passando por uma ponte onde do nada aparece um moleque correndo de 3 malucos implorando por ajuda. E quando o Sakura vai tentar ajudar, o Niren fala que ele não pode fazer nada até ele passar completamente da ponte, porque aquela ponte era a divisa exata entre o território do Bufurin e do outro grupo chamado Ih, o Shishitori, moleque vai e que fazer as regras merda aí, ó. deles não valiam nada daquela ponte pra frente. Aí, E ó. mesmo ele Vai explicando criar uma guerra entre as tudo gangues. isso, o Sakura e o Sugishita dão uma voadora nos malucos do grupo inimigo. E é óbvio que pra piorar ainda mais a situação, tinha que aparecer o segundo mais forte do grupo inimigo. Onde quando ele vê que os malucos desmaiaram um deles, ele começa a espancar o moleque do próprio grupo. E diz que ele não é mais um deles, afinal ele perdeu, e é literalmente isso. No grupo Shishitorin, ele segue o lema do poder absoluto, onde só os mais fortes podem ser do grupo, e se você perde uma única luta, você tá fora. Então, Caralho. Não deve sobrar muita gente nisso aqui não, né? Então, Assim, em quantidade eles não devem estar muito bom não, né? é muito fácil acabar com eles aí. É só ir lá, todo mundo se Chama junta, pro X1. mete a porrada na galera. Acabou. Quem perdeu vai ser expulso, se junta com o outro lado. Exatamente, porque fala assim, a gente Aí dá vai moral. pegar mais gente Exatamente. e vai descer o cacete. vem- Cada vez vai ter menos gente lá, até que daqui a pouco sobra ninguém. Você é tipo um necromante, você espanca a pessoa e depois você ressuscita pro teu lado. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma estratégia aqui, gente. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. por não ter agido antes deles e leva todo mundo pra explicar a situação pro Memia. E é aqui que a gente É Satoru Gojo? Será? finalmente conhece ele, o cara que tá no topo do Furin, o mais forte de Ah, todos. não, é o mesmo. E ele planta verdura. Satoru Gojo. Caralho. O Satoru Gojo foi mamado. É sério, moleque. Eu, inclusive, quebrei de rir na abertura, porque é literalmente assim. Andando foda. Brinco foda. Kidan. Com cara de mal. É verdade. Tomate. E além disso, ele age meio como se fosse um idiota. Então o Sakura simplesmente não consegue entender como esse cara é o topo da Fury. Isso até chegar o líder da Shishitori na porta da escola com Era uma o fila de Ken do alunos da Shiny Fury ali, todos naquele quebrados no set. chão. E assim, o Umemiya entra no modo sério e desce lá pra resolver na hora. Só que apesar dele querer resolver sem brigar, o líder do Shishitorin, o Nossa. Tomiyama, não tava muito afim de resolver na paz, não. Bombardiro crocodilo. Tum 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 sahur. Que porra é essa, cara? Para com essa porra, mano. Solta meu pé, sai, solta, cara. Que porra é essa? Que idiota, Quando cara. aparece o resto da Shishitorin lá, não Que tem mais pra idiota, onde cara. correr. Já Eu que todo lutando. mundo queria brigar com alguém específico do outro grupo. Então, eles decidem fazer um torneio, com uma luta de cada vez, onde no fim, o grupo que vencesse absolveria o grupo inimigo como seu. E no final, as lutas ficam Esses assim. insert, Su cara. versus figurante 1, Sugishita versus figurante 2, Hiragi versus Saku, Sakura versus o número 2, no caso, o Togami, e o Memia versus Tomiyama.
cama. E assim, cada um segue seu rumo até o dia das lutas, onde a galera da Furin toda vai exatamente pra cafeteria da mulher que o Sakura ajudou. E isso porque aquela cafeteria, na verdade, é o ponto de encontro do Furin, já que essa mulher é irmã do Memiya, e o nome dela é Kotoha. Enfim, depois disso, eles já vão direto pra luta, e a primeira luta que a gente tem é do Sugishita. Só que a do figurante que ia lutar contra ele simplesmente não parava de encher a porra do saco. Daquele cabeludinho ali, ó. Não para de pagar pau pra mim. Parece que gamaram em você. É, cara. Vai lá. Mas enfim, depois de meter toda essa marra pra cima do Sugishita, é óbvio que o figurante ia ganhar, né, rapaziada? Ia ganhar uma porrada só e ir dormir. E assim, a próxima luta é do Suo contra o figurante número 2, onde, diferente do Sugishita, essa luta até que dura bastante. Mas pelo simples e único fato do Suo ser um sádio que não gosta só de bater, ele quer humilhar. Então, durante a luta toda, ele sequer dá um soco no cara. Ele só fica esperando ele atacar e desvia jogando ele no chão que nem merda. Sem contar. Assim, se eu pudesse ter um poder, ia ser desviar de ataques. É muito massa, né? Fala a verdade. Você coloca muita moral, velho. Você coloca muita moral. Cara, aí, se eu pudesse... Ah, mas você não quer ter o poder de nocautear a pessoa? Não. Porque ela vai achar que eu sou tão foda. Até eu nocautear ela, eu já apanhei 10 vezes. Exatamente. Já acabou com a minha pose de machão. Exatamente. Mas se eu Entendeu? conseguir desviar de qualquer ataque... Nossa, Você tá ela cai maluco, nas calças velho. e foge. Mano, no que eu faço Vai assim, ficar, faço esse assim... cara esse cara sabe o que Dou tá um mortal fazendo. pra trás e o cara fala... Mano, fudeu, velho. Eu não vou conseguir fazer nada. É lógico, não basta. O poder sou eu que tô escolhendo. Eu quero fazer isso da maneira mais estilosa possível, cara. Você tá maluco, você tá maluco. Não é querer Daiane dos Santos. Cara, se eu fosse a Daiane dos Santos, eu não andava mais. Eu ia comprar pão, pirueta. Salto, dá um pão. Salto carpado pra trás. E voltava. Todo o meu leite virava milkshake. Chegava em casa tudo batido. Que no meio da luta, o moleque simplesmente mete essa. Quer subir comigo as escadarias da vida adulta? Lá ele. Eu não sei vocês, mas o que eu ouvi com isso aqui foi basicamente... Hoje, o combate será na cama! Não, eu ouvi aquele bagulho do Jack falando que um relacionamento são escadas e ele tem que ir um degrau por vez. E ele tá pedindo pro cara ir a escadaria completa. É, Depois de paizão. muita humilhação, o vice-líder da Shishitorin pede pro Su descer do palco e mandar o moleque parar de envergonhar ele. Onde a gente finalmente coitado daquele chega numa cachorrinho. luta mais interessante, Tadinho. que é a do Hiragi. Pois o oponente dele não é só um figurante qualquer, mas sim um amigo dele de muito tempo. E o motivo dele ter pedido pra lutar contra o Hiragi é basicamente porque na época da escola, o Hiragi salvou ele do bullying. E assim ele resolve seguir o Hiragi pra sempre e ajudar ele a chegar no topo. Só que aí, quando o Hiragi disse que não ia ser mais o líder, mas sim apoiar outro cara, no caso o Memiya, o moleque ficou tiltadinho. E é isso, agora eles estão saindo na mão. Eita, que problemão. E aqui eu não preciso explicar, né, mano? O Hiragi apanha mais um pouco e aí fala: ô, mano, foi mal aí, viado. Então toca uma música emocionante e ele desce uma porrada na boca do estômago do moleque. Pois é, vamos logo pro que interessa. A luta do Sakura. Onde antes ele subir no Foi palco, isso? Foi isso? o Memiya Ganhou? virou pra Então tá eles bom. um negócio que eles falaram quando tava na cafeteria. Que é que uma luta não é só uma luta, mas sim um diálogo. E que por uma luta Então a gente acabou de descobrir qual que era a estratégia de Naruto. É batalha de rap. É isso aí. você pode conhecer muito mais sobre uma pessoa do que com as palavras. Ou seja, se você quer conhecer uma pessoa, espanque ela. Mas assim, finalmente começa a bagaceira e a gente tem mais uma Nossa, vez que horror. uma animação absurda de boa. E em certo momento da luta, o Sakura começa a se sobressair acertando muitos golpes insanos. Não pode fazer valer o que acredita! Irado. E enquanto ele bate fisicamente no moleque, ele também bate moralmente. Pelo jeito ele é do taekwondo, né? Só tá usando a perna Pois ali. ele joga na cara dele que todo o lemazinha deles não passava de conversa. Pois enquanto Eita. eles dizem ter fé absoluta no poder e quererem só os mais fortes, o que eles fazem de verdade é só bater nos mais fracos. Dando como exemplo aquela hora na ponte onde os três deles estão perseguindo E um aí, moleque ó. do colegial. E na hora que E aí, o ó. Togami ouve isso, ele para, desce do palco, vai até os dois figurantes que já tinham tomado um cacete pro Sugishita e o Su e bate ainda mais neles. Mas ele não
sabia que aquilo tinha acontecido. E o Sakura vendo isso, ele fica tipo, pera aí, mano, esse cara não é um arrombado? E aqui a gente descobre que não, ele não é um arrombado, pelo menos não tanto quanto a gente pensava. E que ele só virou um arrombado porque o Tomiyama virou um. Pois ele antes era só um moleque gente boa que queria se divertir com seus amigos, só que nessa, ele chegou no topo da gangue achando que ele ia se divertir muito mais. E não foi isso que aconteceu. E aí, a ideia dele pra resolver isso foi: se todo mundo for forte que nem eu volto a me divertir. E o Togami, ouvindo isso, Mas que lógica. Lógica de anime, personagens de anime. É isso. Não, né? Só aceita. ficou todo felizinho, achando que a ideia dele era treinar todo mundo da gangue, quando na verdade... Pove, você é da gangue Tomiyama e não é forte que nem ele. Pois é, depois que o moleque chegou falando que eles tinham apanhado pra outros caras, ao invés dele ir lá ajudar, ele bagaça o moleque na porrada e arranca o casaco dele. E o Togami, vendo isso, até pensa em partir pra cima dele, mas no final ele arrega e só diz pro Tomiyama não fazer isso. E assim a gente entra no estágio final da luta, onde começa tipo 3 minutos seguidos de pura porradinha, do jeitinho que o Otaquinho gosta. E no meio dessa trocação sincera, o Sakura admite que é a primeira vez que ele se diverte tanto numa briga. Mas assim, os dois saem correndo um pra cima do outro pra acertar o soco pra acabar com a luta. Mas aí o Togami acaba deixando o Sakura acertar o soco, e depois disso, o Tomiyama sobe no Todo mundo fala que deixou depois que perde, né? palco e fica enchendo o saco pro Memiwa subir pra lutar. Onde o Togami começa a tentar falar pra ele pra parar com aquilo, que aquela luta não fazia o menor sentido. Só que o Tomiyama, além de estar na completa ignorância, quando o Togami toca nele, o moleque faz isso. Aí, moleque, tem uma mosca na tua cara, hein? Se mexe não. Caraca, do nada. Matou a mosca, pelo menos. Viado, eu acho que eu errei. E por causa disso, o Sakura já fica possesso e já vira pra dobrar o moleque na porrada. Mas na mesma hora, o Memiya segura o braço dele e fala que aquela era a luta dele. E sim, rapaziada, finalmente a gente vai descobrir do porquê o Memiya ser o número 1 da Fúria. Agora a questão, será que ele é tão forte assim? Bom, eu acho que dá pra dizer que é, quando o cara faz isso aqui. Com o vento, caralho, nem precisou encostar! Aí vem os Otaquinho médio e fala assim: Cara, eu gosto muito desse anime porque ele é muito realista. Não tem poder nenhum. Não tem poderzinho, não. Não é poderzinho igual esses Dragon Ball, esses Naruto. Será que tem uma realidade paralela onde você não fala merda? Realmente deve ser difícil lutar com um cara que masterizou a técnica do soco Bluetooth. Sem contar que no meio da luta, o Tomiyama começa a acertar vários socos nele e o moleque nem reage. E ele ainda fala que os punhos dele não tem peso nenhum, porque ele não carrega nenhum peso nas costas. Isso se não contar o peso de ser completamente a blu-blu das ideias. Pois ele joga o Memiya no chão e do nada as coisas começam a ficar um pouco calientes. Ô, mano, vai de levinha, tá ligado? Senão vai ser difícil explicar pra minha mina. Pode deixar, mano. Relaxa. Puta que pariu, eu falei de levinha, pô! E depois disso, o Memiya fala que quando a Furi lutou contra a Shishitori no passado, os punhos do Tomiyama eram muito mais pesados, porque ele tinha amigos. Eu não... Ah, que coisa. No cinema, vendo dois homens montados em cima um do outro, se mordendo e falando de amizade. Mas pra finalizar, o Memiya dá uma cabeçada no Tomiyama pra ver se coloca um pouco de juízo lá à força. E bom, julgue os métodos, mas não os resultados, pois depois disso, os dois ficam lá chorando e pedindo desculpas um pro outro. Mas assim, o Tomiyama entrega o casaco dele pro Depois do beijo, né? Memiya, dizendo que ele pode fazer o que quiser com a gangue deles. Mas o Memiya só olha pra ele e fala: moleque, pra que eu vou querer esse bagulho com fedor de saco aí? Bó comer, porra! E sim, eles saem pra um piquenique com os caras que estavam querendo esbagaçar eles na porrada há 2 minutos atrás. Onde lá o Tomiyama promete que não vai ser mais um babaquinha e... É o lema de todo um anime, né? É briga, depois faz amizade. E sempre a amizade salva o dia. Porque no final... Os amigos somos... Cara, nós. menos Dragon Ball, né? O que salva o dia é porrada mesmo. Porrada até matar. Vai cada um pro seu canto. Porrada no filho, ou no caso, a Furi vai pra cafeteria. É só porrada. Empurrar na mulher. Não existe... Ah, mas a amizade com é rola, tem que aprender o Kamehameha, tem que aprender a ficar mais forte, tem que ficar sarado, senão fudeu, mano. E vai brigar até matar.
Pode até ressuscitar, mas vai matar. Tá bom, eu respeito. Então assim, eles fazem uma festa de boas-vindas dele no Furi. E depois disso, a gente tem um episódio inteiro só pro Sakura conhecer 2 personagens novos. No caso, o cara que faz amor com o Suko, o Tsugiura, e o gostosinho pegador do grupo, o Kiryu. Fake Sem contar Neri. também que nesse episódio, os alunos do segundo ano vão na sala deles falarem que precisa de um líder ou representante pra sala deles. E apesar de ele não querer, todo mundo vota no Sakura. Enfim, Claro, depois né? Ele é disso, o o grupinho tá dando protagonista. uma patrulha pela cidade e do nada encontra o moleque da Furin todo esbagaçado. Onde apesar de ele dizer que tá tudo bem e mentir que nada aconteceu, o Sakura resolve seguir ele. E assim ele vê o moleque conversando com uma amiga, onde claramente ela também tá preocupada com ele. E quando ele vai embora, o Sakura vai perguntar pra ela o que tava acontecendo. E ela explica que eles dois são amigos de infância e que além deles dois, tinha outro moleque que era amigo deles. Porém, com o passar do tempo, Morreu. esse moleque acabou se envolvendo com uma gangue que obriga ele a roubar as coisas e conseguir dinheiro. E caso ele não consiga, ele apanha até dizer chega. E é basicamente por isso que esse moleque da Furin tá todo ferrado. Pois ele tá indo atrás dessa gangue pra resgatar o amigo dele. Só que ele já acabou tomando um pau pra eles. E então, quando eles estão na escola de novo, esse moleque recebe um envelope que mandaram entregar pra ele. Que no caso, era a foto do amigo dele todo estrambelhado. Então, quando ele sai correndo pra salvar o amigo dele, o Sakura para ele no caminho e manda o papo reto. Aê, moleque, sei que tu tá tentando resolver tudo sozinho, mas tu tá esquecendo que os Windbreakers são os amigos que fazemos pelo caminho. Mano, que é o Windbreaker, caralho. E assim que a gente acaba a temporada, com eles indo até o território da gangue pra resgatar o amigo do moleque. E calma, não me xinguem, foram os caras que tiveram a covardia de acabar a temporada com um gancho desses. Não é minha culpa. Bom vídeo, tá? Bom vídeo. Gostei do anime. Gostaram? Comenta. Cinema absoluto. E na dúvida, lembre-se sempre dessa frase.